Nós estamos vivendo dias de uma imensa frouxidão por parte dos cristãos. É por isso que a resenha de hoje é sobre as firmes resoluções de Jonathan Edwards. Seja resoluto em ficar até o final desse vídeo para conhecer mais sobre um dos maiores teólogos da história, pelo menos da história dos Estados Unidos, Jonathan Edwards, com as suas 70 resoluções, para nós aprendermos a sermos mais firmes em nossa fé. Fala pessoal, nós estamos então nessas resenhas aqui toda segunda-feira para vocês sobre a gente está nessa sequência de um perfil de homens piedosos, essa série aqui da editora Fiel para nós, que é uma excelente série, onde ela traz biografias mais resumidas, focando em questões práticas, devocionais e teológicas dos autores. Nós vamos ver hoje sobre Jonathan Edwards e as suas 70 resoluções, como eu falei para vocês na introdução. E nós vamos ter só mais uma do Charles Spurgeon, porque são as únicas que eu tenho aqui impresso para vocês. E quando eu comprar mais, quando eu adquirir mais material dessa série, com certeza eu volto a resenhar. Então, daqui 2 semanas a gente começa uma nova série aí de resenha para vocês, tudo bem? Bom, pessoal, Jonathan Edwards, ele foi um dos maiores teólogos de todos os tempos. Ele viveu aí no século XVIII, ele foi pastor. Ele nasceu em 1703, também comecinho do século XVIII. E ele foi usado por Deus, por exemplo, no grande avivamento que teve na América, na Europa mais pela parte de Whitefield, dos Wesleys, de outros homens ali na Escócia, também na Holanda. E aqui nos Estados Unidos, o personagem principal, por assim dizer, do avivamento, o que foi mais usado por Deus no avivamento foi Jonathan Edwards. E até tem aquele sermão famoso que se chama Pecadores na Mão de Deus Irado, onde teve ali manifestações extraordinárias de um senso de pecaminosidade da ira de Deus e depois o bálsamo do Evangelho. Tudo bem? Então, além dele ser esse homem extremamente piedoso, de oração, um pastor, onde ele pregava, no final da vida dele, por exemplo, ele foi ser missionário entre os índios, né? Um homem dos maiores intelectos da América, foi ali ensinar um pessoal bem leigo, né? Então, de extrema humildade, de uma piedade realmente deve ser imitada por nós. Nós precisamos de mais Jonathan Edwards no nosso tempo. Nós estamos então fazendo essa série para exatamente mostrar para vocês como que nós estamos ruins e como nós precisamos imitar esses homens à medida que eles imitam a Cristo. E o Jonathan Edwards, além de tudo isso, ele foi um dos maiores filósofos, pelo menos ali no começo dos Estados Unidos, tudo bem? É um dos mais regrados ali, um dos mais profundos e também um dos maiores teólogos, sem dúvida. Ele foi o último de uma tradição da teologia puritana, que foi do século anterior a ele, o século XVII. Ele então começou no século XVIII. Pegou ainda toda essa tradição dos puritanos, ok? Ele também é considerado um dos últimos aí, escolásticos em determinados círculos de leituras da sua obra, e ele certamente é um grande homem de Deus aí, ok? E para regular a sua vida com base em textos bíblicos, ele criou não uma, não duas, não 10, 70 resoluções para ele se lembrar. Ele memorizou essas 70 resoluções, ele frequentemente relia as suas próprias resoluções e ele realmente se esforçava ao máximo para colocar em prática. O que é uma resolução? Bom, antigamente tinha essas resoluções e você colocava assim: resolvi fazer isso, resolvi não fazer aquilo, resolvi viver desse jeito. Então você coloca, resolvi com você você está resoluto sobre aquilo e você não vai mudar de ideia. Então ele escreve 70 resoluções, cada uma baseado no texto da teologia da Bíblia, para ele regular a sua vida e toda a sua ética. E o Steve Lawson, aqui, autor desse livro, As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards, ele vai separar para nós todas essas 70 resoluções em 6 categorias que nós vamos ver a partir de agora. Mas antes disso, pessoal, se você está gostando dessa série, desse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like para o YouTube saber que você está gostando do nosso conteúdo. E comenta aqui deixa aqui nos comentários se você já fez alguma resolução. Já fiz várias resoluções quando era mais novo, sigo ainda algumas. E se você realmente, depois desse vídeo, se agregar algo na sua vida, você quer fazer resoluções para sua vida, até mesmo copiar algumas, não precisa ser 70, né? Mas copiar algumas aqui de Jonathan Edwards para você crescer em santidade. Esse é o foco aqui da teologia que subjaz às
resoluções de Jonathan Edwards. Então vamos ver então as 6 categorias, e cada categoria eu vou dar apenas um exemplo de uma resolução que eu vou ler para vocês ficarem inteirados aí dessa perspicácia piedosa de Jonathan Edwards. Primeira categoria: Jonathan Edwards resolveu fazer tudo o que ele faz para a glória de Deus. Então, levando a 1 Coríntios 10, ele tem uma série onde Paulo fala que quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Jonathan Edwards fez várias resoluções para ele se cercar dessa verdade de que tudo o que ele tem que fazer não é para a glória dele, não é para nada além da glória de Deus como fim último e supremo, lembrando que ele cria no Catecismo de Westminster, que diz na primeira pergunta: qual que é o fim principal do homem? Qual que é o propósito supremo do homem, da humanidade? E a resposta é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Glorificar a Deus é se alegrar, e se alegrar em Deus é glorificá-lo. Então, a primeira das 70 resoluções, ele diz o seguinte: resolvi que farei tudo o que eu pensar que seja para a maior glória de Deus, e para o meu próprio bem, proveito e prazer, durante todo o tempo que eu viver, sem qualquer consideração do tempo, seja agora ou nunca tantas miríades de eras a partir daqui. Resolvi fazer o que eu penso ser meu dever e o que é mais proveitoso para o bem e vantagem da humanidade em geral. Resolvi fazer isso sem importar com quaisquer que sejam as dificuldades que eu encontre, quantas ou quão grandes sejam. Então essa é a primeira grande categoria, onde a primeira resolução é um exemplo muito bom aí. Segunda categoria, pessoal, o Jonathan Edwards ele vai se cercar de resoluções para rejeitar o pecado. Então, glorificar a Deus é o lado positivo da moeda, o lado negativo é glorificar a Deus envolve você rejeitar todo o pecado. E a resolução de número 24, por exemplo, ele diz assim: resolvi que sempre que eu fizer qualquer ação visivelmente má, esquadrinhar sua origem até que eu venha até a sua causa original, e em seguida, com cuidado, me esforce para não mais voltar a praticá-la e lutar e orar, com todas as minhas forças contra a origem disto em mim mesmo. Então, quando ele vê um pecado se manifestando nele, ele não vai no fruto podre do pecado. Ele quer saber onde está a raiz disso, cortar o mal pela raiz e se esforçar ao máximo para não repetir e erradicar essa raiz de pecado em sua vida e em seu coração. Terceira categoria, ele fazia o melhor uso, o uso mais apropriado do tempo. Então ele era metódico demais para ele resolveu então usar o seu tempo da melhor forma possível. É o que diz a resolução de número 5. Resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo, mas antes usá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder. Então, numa era que a gente está gastando tempo aos milhares aqui com mídias sociais, com coisa que não presta, com procrastinação, com tudo que é desperdício de tempo mesmo. Jonathan Edwards é esse tônico para nós, esse remédio, onde Paulo vai dizer: redimam o tempo porque os dias são maus. Jonathan Edwards, com base nisso, faz várias resoluções, e a quinta vai dizer: não vou perder nenhum segundo do meu dia que Deus me deu, porque o tempo é de Deus. O tempo é um presente e eu sou um mordomo, eu preciso administrar o tempo que Deus me deu. Quarta categoria, muito parecida com a primeira, Jonathan Edwards resolveu viver para Deus com todo o seu ser. Então ele faz várias resoluções para pegar todas as áreas da sua vida e viver o máximo para Deus. A resolução de número 6 vai dizer o seguinte: resolvi viver com todas as minhas forças enquanto eu viver. Então, com toda a sua força para a glória de Deus, ele resolve viver. Quinta categoria, Jonathan Edwards resolveu buscar sempre humildade e amor. Então não são categorias de resoluções legalistas que deixam ele orgulhoso. Muito pelo contrário, ele se cerca de resoluções para levar a ele mais a humildade e o amor. E a resolução de número 8 ilustra muito bem isso. Ele diz assim: resolvi agir em todos os aspectos, tanto no falar quanto no agir, como se ninguém fosse tão vil quanto eu, e como se eu tivesse cometido os mesmos pecados, ou tivesse as mesmas fraquezas ou falhas dos outros, e que eu deixarei que o conhecimento de suas falhas não promova outra coisa senão vergonha em mim mesmo. Aproveitarei esta ocasião para confessar meus próprios pecados e miséria diante de Deus. Então, quando ele vê um pecado em alguém, ele pensa: bom, eu posso cometer esse mesmo pecado, e esse pecado está aqui dentro, então eu vou me humilhar, eu não sou melhor do que aquela pessoa, eu considero o meu próximo superior a mim mesmo, como Paulo vai dizer, né? E eu vou me
autoanalisar. E esta é a sexta e última categoria aqui que o Steve Lawson organiza para nós. Sexta e última categoria: fazer frequentes autoanálises. Paulo chama os coríntios para fazer isso, né? Examinai-vos a vós mesmos para ver se vocês ainda estão na fé. E o Jonathan Edwards, ele queria não se enganar, não achar que estava na fé, mas não estava como os coríntios. Ele queria realmente se examinar para ver se ele realmente permanecia na fé bíblica e genuína e viva. E a resolução de número 25, para nós terminarmos, diz assim: resolvi examinar cuidadosa e constantemente que coisa má existe em mim e que me leva, mesmo minimamente, a duvidar do amor de Deus e direcionar todas as minhas forças contra isso. Então percebam que está tudo conectado, né? Glória de Deus, evitar o pecado, maximizar o tempo, ser humilde ao mesmo tempo que isso e também fazer autoanálises, ou seja, você fazer tudo possível, com todas as suas forças, viver para Deus, se avaliar a si mesmo e tudo isso para a glória de Deus. Então, se vocês gostaram desse livro, que é fantástico demais, vai edificar muito a vida de vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês adquirirem pelo nosso link. Você vai estar ajudando um pouquinho o nosso canal também. E, pessoal, me ajudem a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Tudo bem? Eu vou começar uma série, uma playlist nova aqui no nosso canal, aqui no Instituto de Linguagem Bíblica, porque linguagem bíblica é o quê? Não é apenas analisar como a Bíblia fala, portanto, hermenêutica, exegese bíblica, mas também como a linguagem da Bíblia influenciou outras coisas. Teologia histórica, a gente está vendo, por exemplo, João Calvino como intérprete da Bíblia, mas também eu queria fazer algo a nível literário e cultural com vocês. Então eu vou começar uma nova playlist e quando o canal crescer mais um pouquinho, eu acho que eu vou fazer um canal à parte só para esses vídeos que vão se chamar de Imaginário Redimido, onde eu vou pegar literatura ficcional, filmes, séries, até mesmo animes japonês, que eu gosto demais, e fazer comparações com a Bíblia, com a teologia cristã. Ora, aproximações, ora, afastamentos, né? Mas para nós aprofundarmos e enriquecermos a imaginação que Deus nos dê. Que Deus nos deu. Então, se você curtiu essa ideia, continue nos acompanhando aqui, pessoal. Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência aí. Semana que vem tem Charles Spurgeon aqui no perfil de Homens Piedosos.